Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol do meio-dia batia forte nas janelas do Bank of Sterling, iluminando o mármore frio do saguão. Lá dentro, uma fila de clientes impacientes se estendia até as portas automáticas. Entre eles estava Arielle Johnson, uma mulher negra na casa dos 30, elegante porém humilde, vestida com um elegante terno azul marinho. Seus gestos eram comedidos, sua postura ereta e seu olhar revelava uma confiança serena. No entanto, tudo estava prestes a mudar em questão de segundos. Enquanto ela entregava seu passaporte e documentos para realizar uma transação simples, um dos assessores do banco, Sr. Parker, um homem branco na casa dos 40 anos, com um sorriso frio e olhos desdenhosos, olhou para ela com desconfiança. Eu não posso prosseguir com a senhora. A senhora precisa sair imediatamente. Arielle piscou, incrédula. Como assim? Com base em quê? Tenho todos os meus documentos em ordem. Mas Parker não lhe deu ouvidos. Chamou a segurança. 2 homens corpulentos vieram em sua direção, com olhares duros e críticos, como se a mera presença dela ali fosse um crime. Os outros clientes se viraram, alguns cochichando, outros demonstrando óbvio desconforto, mas ninguém ousou intervir. Arielle tentou se defender com calma, mas firmeza, explicando sua situação e sua identidade. Sou Arielle Johnson, diretora financeira da Sterling Holdings. Sou cliente deste banco há mais de 10 anos. Você não tem o direito de me tratar assim. O sorriso de Parker se transformou em um sorriso condescendente. Não importa quem você pensa que é. Temos nossas regras aqui, e você tem que ir embora. Num instante, Arielle foi empurrada porta fora, humilhada, com o rosto ardendo de raiva e vergonha. Lá fora, o vento de verão não foi suficiente para acalmar a amargura que crescia dentro dela. Cada passo na calçada ecoava como uma injustiça flagrante. Os transeuntes a olhavam, alguns com simpatia, outros com indiferença. Ela ainda não sabia que aquele momento, por mais humilhante que fosse, seria o catalisador para uma revelação que abalaria não apenas o banco, mas todo o sistema que ousara subestimá-la. Porque Arielle Johnson não era apenas uma cliente de banco. Ela era uma mulher influente, respeitada no mundo financeiro, uma estrategista cujo nome por si só inspirava medo e admiração. E aqueles que a expulsaram tinham apenas acendido uma faísca, que se transformaria em fogo. A calçada em frente ao Bank of Sterling de repente pareceu mais fria, mais hostil. Arielle Johnson recuperou o fôlego lentamente, tentando conter a onda de raiva e vergonha que a invadiu. Cada passo em direção ao seu carro ecoava como uma injustiça brutal. O mundo exterior parecia cego ao que ela acabará de vivenciar. Ela entrou em seu sedã preto, com as mãos trêmulas revelando a profundidade de suas emoções. Mas Arielle não era de ficar nas sombras. Durante anos, ela ascendeu na carreira financeira construindo Sterling Holdings, uma empresa de investimentos reconhecida por seu rigor e audácia. No entanto, em questão de segundos, um simples funcionário do banco tentou reduzir todo o seu valor a uma cor de pele e a um clichê. Ela pressionou o volante com firmeza, mas com determinação. Sua mente, já aguçada para os negócios, começou a traçar um plano. Como transformar aquela humilhação em força? Como mostrar àqueles que a subestimavam que nem seu nome nem seu talento podiam ser ignorados? Enquanto isso, dentro do banco, o Sr. Parker compartilhava sua versão dos acontecimentos com seu superior, exagerando os fatos e sorrindo com um triunfo momentâneo. Ele ainda não sabia que acabará de causar o irreparável. A notícia dessa expulsão injusta logo chegaria. O conselho de administração da Sterling Holdings e Arielle, com sua lendária compostura, sabia exatamente como reverter a situação. A caminho de casa, ela passou por cafés e lojas que pareciam congelados em sua rotina diária. No entanto, por trás de seus óculos escuros e máscara de calma, uma tempestade se formava. Arielle sabia que não se tratava apenas de questões bancárias. Tratava-se de dignidade, respeito e justiça para todas as pessoas como ela, muitas vezes julgadas pelas aparências. Ao entrar em seu apartamento no último andar de um prédio moderno, Arielle trancou a porta. Pegou o computador, ligou o celular e começou a redigir um e-mail que abalaria não apenas o Bank of Sterling, mas toda a sua rede profissional. Cada palavra era precisa, cada frase ponderada, mas a mensagem era clara. Ela nunca aceitaria ser diminuída por causa de sua cor ou status social. O primeiro ato da vingança de Arielle havia apenas começado. E ninguém, nem mesmo aqueles que a humilharam, suspeitava da magnitude da tempestade que estava por vir. Na manhã seguinte, Arielle Johnson já trabalhava arduamente em seu escritório envidraçado no topo da Sterling Holdings.
O nascer do sol iluminava a cidade, mas, para ela, não era a luz que importava, era o plano cuidadosamente elaborado. Ela nunca agia impulsivamente e, desta vez, pretendia transformar a humilhação sofrida em um golpe decisivo. Arielle contatou imediatamente Marcus Thompson, seu braço direito e conselheiro jurídico de confiança. Marcus era um homem negro na faixa dos 40 anos, conhecido por sua perspicácia e capacidade de desvendar as situações mais complexas. Marcus, ouça-me com atenção. O que aconteceu no Bank of Sterling não foi apenas um erro administrativo. Foi um ataque pessoal a mim, e a tudo que defendo. Eu entendo, Marcus respondeu com um olhar sério. E você quer retaliar, mas de forma inteligente. Sem movimentos impulsivos. Exatamente. Tomaremos medidas judiciais, mas também por meio da mídia. Mostraremos a este banco e aos seus clientes que subestimar Arielle Johnson foi um erro grave. Arielle então redigiu uma carta formal ao Conselho de Administração do banco, descrevendo o incidente em detalhes minuciosos, enfatizando o comportamento discriminatório do Sr. Parker. Ela incluiu evidências, vídeos de vigilância, depoimentos de outros clientes presentes e documentos que comprovavam sua identidade e status como cliente de longa data. Mas ela não parou por aí. Ela também contatou Jasmine Carter, uma jornalista investigativa respeitada por suas investigações sobre discriminação no setor financeiro. Jasmine conhecia Arielle há anos e respeitava sua integridade. Jasmine, o que aconteceu comigo ontem é mais do que uma humilhação pessoal. É uma injustiça sistêmica. Quero que você conte essa história, mas sem exageros, apenas os fatos e o impacto. À medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, Arielle sentiu uma satisfação silenciosa. Ela sabia que o banco não suspeitava de nada. Cada movimento que fazia, cada ligação que fazia, era um passo em direção à vingança. Mas ela permaneceu calma. Sua estratégia dependia de precisão, paciência e força silenciosa. No final do dia, Marcus se juntou a ela em seu escritório. A carta está pronta, os documentos estão em ordem e Jasmine está pronta para publicar o artigo. Mas Arielle, você realmente quer que esse escândalo venha à tona agora? Sim, Marcus. É hora de o mundo aprender o que acontece quando julgamos alguém pela aparência e não pelas habilidades. O Sr. Parker e o Banco da Libra Esterlina estão prestes a aprender que subestimar uma mulher negra ambiciosa pode custar muito caro. Naquela noite, Arielle Johnson sentou-se à sua mesa e contemplou o horizonte da cidade. Pela primeira vez desde o incidente, ela sorriu. A luta silenciosa havia começado, e a humilhação que sofrerá se tornaria um exemplo retumbante para todos que ousassem subestimá-la. Na manhã seguinte, o Banco da Libra Esterlina não sabia de nada. Os funcionários, incluindo o Sr. Parker, achavam que o incidente do dia anterior passaria despercebido, um mero mal-entendido a ser discretamente corrigido. Mas Arielle Johnson tinha outros planos. O artigo de Jasmine Carter acabará de ser publicado em um site de notícias de circulação nacional. A manchete impactante não deixou dúvidas. Discriminação flagrante no Bank of Sterling. Um cliente de alto perfil humilhado publicamente. As telas no saguão do banco imediatamente exibiram a manchete e as primeiras linhas do artigo. Os clientes presentes que haviam desviado o olhar ontem, agora liam incrédulos os detalhes do incidente. Vídeos, depoimentos de testemunhas e provas documentais. Então chegou o momento decisivo. Jasmine, em colaboração com Arielle, revelou a verdadeira identidade da vítima, Arielle Johnson, PDG da Sterling Holdings, uma empresária respeitada e influente em todo o setor financeiro. O murmúrio no saguão transformou-se em rugido. Os funcionários se entreolharam, incapazes de esconder o choque e a vergonha. O Sr. Parker, pálido como uma folha de papel, cerrou os punhos, incapaz de pronunciar uma palavra. O homem que a humilhara pensava estar fazendo o papel de juiz, mas acabará de fazer papel de bobo na frente de todos. Arielle entrou no saguão do banco algumas horas depois, vestida com um elegante terno preto, seus óculos escuros refletindo a luz do sol. Ela caminhava com uma confiança silenciosa, cada passo medido, cada olhar direto. Os clientes instintivamente se afastavam, alguns oferecendo desculpas em voz baixa, outros a encarando com admiração. Olá pessoal, ela disse com uma voz clara e firme. Eu sou Arielle Johnson. Ontem fui injustamente expulsa deste banco, não por causa das minhas ações, mas por causa da minha cor e preconceitos ultrapassados. Hoje estou aqui para exigir responsabilização e garantir que isso nunca mais aconteça. A reunião de emergência do conselho do banco tentou minimizar a situação, mas Arielle não estava lá para negociar. Com Marcus ao seu lado e repórteres presentes,
Ela exigiu que o Sr. Parker fosse suspenso imediatamente e que o banco emitisse um pedido público de desculpas. Naquele dia, o Bank of Sterling entendeu que subestimar uma mulher negra ambiciosa não só poderia manchar sua reputação, mas também desencadear uma tempestade financeira e na mídia. Quando Arielle saiu do salão, Marcos sussurrou em seu ouvido. E isso é só o começo. Você vai ter que se manter forte. Muitos vão tentar resistir, mas você está pronto. E Arielle, com um sorriso calmo, respondeu. Nunca estive tão preparado na minha vida. A reação tinha acabado de atingir um novo nível. A verdade tinha vindo à tona. E aqueles que a humilharam estavam prestes a descobrir que subestimar Arielle Johnson foi o maior erro de suas carreiras. Poucas horas após a revelação de Arielle, o Bank of Sterling estava em caos. Telefones tocavam sem parar, e-mails se acumulavam e as redes sociais estavam inundadas com mensagens denunciando o incidente. Clientes fiéis, indignados com o comportamento do banco, ameaçavam sacar suas contas e encerrar seus investimentos. O Sr. Parker, por sua vez, estava trancado em uma pequena sala de reuniões, tremendo levemente. O gerente-geral, um homem de meia-idade chamado Ricardo Belmont, olhou para ele friamente. Parker, explique-me como você pôde tratar uma cliente desse jeito e, mais importante, como você pôde ignorar os documentos e a identidade dela. Parker gaguejou, incapaz de encontrar as palavras. Eu só pensei que ela não estava seguindo as regras. Você humilhou um CEO influente e um cliente de longa data. Suas ações colocaram o banco em uma situação catastrófica. Você está suspenso imediatamente e seu caso será analisado pelo conselho. Enquanto isso, Arielle não se contentou em dormir sobre os louros. Ela decidiu usar o incidente como exemplo público para conscientizar sobre a discriminação e a importância da dignidade nas instituições financeiras. Ela concedeu uma entrevista exclusiva a Jasmine Carter, explicando sua experiência com calma e precisão e denunciando os preconceitos que persistem no setor. O que aconteceu comigo ontem não diz respeito apenas a mim, ela disse para a câmera. Isso se aplica a todos que são julgados por sua aparência, sua cor, seu status. Precisamos criar um sistema em que a competência e a dignidade prevaleçam sobre o preconceito. Sua intervenção foi retransmitida pelos principais canais nacionais e rapidamente compartilhada nas redes sociais. Os internautas aplaudiram sua coragem e autocontrole, e o Banco da Libra Esterlina tornou-se o símbolo de um erro monumental e evitável. No saguão do banco, alguns funcionários que testemunharam a expulsão de Arielle ficaram em silêncio, envergonhados, enquanto outros começaram a temer por suas próprias carreiras. Arielle, por sua vez, manteve sua dignidade intacta, caminhando entre eles como um lembrete vivo de que o poder silencioso de uma mulher bem preparada pode transformar a humilhação em um terremoto institucional. Naquele dia, Arielle entendeu uma coisa: a vingança não estava na humilhação de quem a ofendeu, mas na capacidade de transformar dor em mudança, de inspirar e de mostrar que ninguém poderia reduzi-la a um clichê ou a um preconceito. E nas sombras, Marcos sussurrou para ele: eles não apenas subestimaram você. Eles despertaram uma força que nunca poderiam controlar. Arielle sorriu, sabendo que aquilo era apenas o começo. Poucos dias após a publicação do artigo, a pressão sobre o Bank of Sterling aumentava. Clientes enfurecidos sacavam fundos, investidores ameaçavam rever suas parcerias e as mídias sociais amplificavam cada detalhe do incidente. Arielle sabia que para transformar essa humilhação em uma lição duradoura, precisava dar o próximo passo, criar um movimento e confrontar o banco publicamente. Ela organizou uma conferência em um auditório lotado de jornalistas, figuras influentes e outras vítimas de discriminação no setor financeiro. Entre eles estava Derek Wallace, um jovem consultor bancário que também foi vítima de preconceito racial, e Mônica Reis, diretor de uma associação de proteção dos direitos civis. Não estou aqui apenas para falar sobre o que aconteceu comigo, Arielle começou, sua voz clara ecoando pela sala. Estou aqui para representar todos aqueles que foram julgados e humilhados por causa de sua cor, status ou origem. E estou aqui para mostrar que temos o poder de mudar as coisas. As câmeras capturaram cada palavra, cada gesto. Os participantes, inspirados por sua força silenciosa, balançaram a cabeça, enquanto a sala se enchia de aplausos espontâneos. Arielle então revelou um plano concreto. Uma parceria com diversas associações e influenciadores financeiros para conscientizar as instituições sobre discriminação e implementar programas de treinamento obrigatórios para funcionários bancários. Ela também descreveu as ações que tomou contra o Sr. Parker e o Bank of Sterling, enfatizando a necessidade de responsabilização e justiça.
Horas depois, o banco foi forçado a responder oficialmente. O conselho emitiu um comunicado público pedindo desculpas e anunciando uma investigação interna completa. O Sr. Parker foi oficialmente suspenso e removido de todas as funções de atendimento ao cliente. Mas Arielle não ficou satisfeita com essa vitória parcial. Ela queria que sua mensagem fosse além dos muros da conferência. Com Marcos e Jasmine, ela lançou uma série de artigos e entrevistas, ampliando o debate nacional sobre discriminação em instituições financeiras. Sua iniciativa viralizou, e Arielle foi convidada para palestrar em programas de TV e podcasts influentes. Este passo marcou uma viragem. A humilhação de ontem transformou-se agora em revelação pública e como motor de mudança social. A mulher que havia sido injustamente despejada do banco se tornou uma voz importante em prol da justiça e da dignidade. Ao sair do auditório, Marcos lhe disse com um sorriso: "Você pegou algo que poderia ter te destruído e transformou em poder. As pessoas vão se lembrar deste dia." Arielle, olhando para o céu noturno através das janelas do auditório, respondeu simplesmente: "Isto é só o começo." O público, o banco e a cidade inteira tinham acabado de perceber que subestimar Arielle Johnson não foi apenas um erro. Foi o começo de uma revolta que nenhum preconceito poderia impedir. Nos dias que se seguiram, o Banco da Libra Esterlina sentiu a tempestade se aproximando. Cada ação de Arielle Johnson foi calculada e metódica. Ela não queria apenas um pedido público de desculpas. Queria que a instituição entendesse a extensão de seus erros e mudasse radicalmente sua cultura. Arielle começou convocando uma reunião privada com o conselho de administração do banco. Marcus Thompson e Jasmine Carter estavam ao seu lado. Cada palavra, cada gesto, cada número que ela apresentou havia sido cuidadosamente preparado. "Você acha que um pedido de desculpas é suficiente?" Arielle perguntou com a voz calma, mas ríspida. "Não. Seus clientes exigem provas concretas de mudança. Seus funcionários precisam entender que discriminação não tem cabimento aqui. E o Sr. Belmont é responsável pelo que aconteceu sob sua supervisão." O conselho tentou minimizar a situação, oferecendo treinamento superficial e mensagens vagas de tolerância zero. Mas Arielle não ficou impressionada. Ela já havia previsto todos os contra-argumentos. "Realizaremos uma auditoria externa de todas as suas práticas de gestão de clientes", ela anunciou. "Todos os funcionários e gestores serão avaliados. E eu publicarei os resultados. Transparência total, ou vocês perderão a confiança dos seus clientes e investidores." A tensão aumentou quando a mídia, informada com antecedência por Jasmine, começou a cobrir o confronto. Fotógrafos capturaram cada momento, e as redes sociais explodiram com comentários. Arielle Johnson, a mulher humilhada, havia se tornado um símbolo de justiça e coragem. Mas isso não foi tudo. Arielle começou a usar sua influência financeira para encurralar o banco. A Sterling Holdings detinha diversas contas e investimentos significativos no banco, e Arielle ameaçou sacar seus fundos se medidas concretas não fossem tomadas para corrigir o erro. "Você pensou que poderia me humilhar e passar despercebido", ela declarou em uma entrevista na televisão. Mas subestimar uma mulher negra ambiciosa não é apenas um erro moral. É um erro estratégico. E pretendo mostrar que não sou uma vítima, mas uma força a ser responsabilizada. No saguão do banco, o Sr. Parker, agora suspenso, mas ainda presente para depor, sentiu a pressão aumentar. Sua arrogância anterior dera lugar ao medo e ao arrependimento. Seus colegas cochichavam entre si, alguns reconhecendo discretamente que sua instituição havia fracassado monumentalmente. A estratégia de Arielle não era simplesmente vingança pessoal. Ela transformou a humilhação em reforma pública, na justiça social e na demonstração de poder. Cada gesto, cada decisão reforçava sua reputação e enviava uma mensagem clara: ninguém jamais poderia humilhá-lo impunemente. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Arielle observava as luzes cintilantes de seu escritório. Um sorriso satisfeito brincava em seus lábios. A tempestade que ela havia desencadeado estava apenas começando. Na segunda-feira seguinte, o mundo financeiro e midiático estava em polvorosa. Todos os jornais, sites de notícias e redes sociais noticiavam o caso Arielle Johnson. A humilhação da CEO havia atingido proporções nacionais. Atordoado pelos acontecimentos, o Bank of Sterling via sua reputação ruir em ritmo vertiginoso. No saguão principal do banco, os funcionários ficaram paralisados diante da magnitude da tempestade. Os clientes exigiram responsabilização, alguns anunciando que sacariam seus fundos imediatamente. O conselho, que inicialmente tentará minimizar a situação, foi forçado a responder publicamente.
Richard Belmont, o CEO, subiu ao palco diante de uma multidão de repórteres e cinegrafistas. Seu discurso, trêmulo e hesitante, tentava transmitir transparência. Pedimos sinceras desculpas à senhora Arielle Johnson. Reconhecemos nosso erro e estamos comprometidos a tomar medidas concretas para garantir que isso nunca mais aconteça. Mas Arielle não estava ali para meras palavras. Ela fez uma aparição surpresa, caminhando pelo corredor com uma confiança calma, mas imponente. A câmera seguiu, capturando seu olhar direto para cada autoridade presente. Desculpas, ela disse em voz clara, cada palavra ecoando pela sala. Não é suficiente. O que você fez comigo ontem não pode ser desfeito com meras palavras. Dignidade e respeito não são coisas que se implora. São coisas que se conquistam. E hoje quero que todos os funcionários deste banco entendam que a discriminação tem um preço. Jornalistas tomaram notas freneticamente. Clientes e transeuntes que acompanhavam a cena nas redes sociais ficaram sem palavras. Arielle então revelou as ações concretas que exigia: suspensão permanente do Sr. Parker, auditoria completa das práticas internas do banco, e programa de conscientização obrigatório para todos os funcionários. Cada palavra era ponderada, cada gesto considerado. O banco encurralado não teve escolha a não ser ceder. O Sr. Parker, humilhado e aterrorizado, foi escoltado para fora da sala sob o olhar impassível de Arielle. As câmeras imortalizaram o momento. O símbolo da humilhação tornou-se o da justiça. Do lado de fora do banco, Marcos e Jasmine observavam a cena. Marcos sussurrou: "Você transformou uma humilhação em um exemplo que ninguém jamais esquecerá." Arielle sorriu não por vingança, mas por satisfação. A tempestade estava no auge. E a lição era clara para qualquer um que ousasse subestimar uma mulher negra influente e determinada. Naquele dia, Arielle Johnson não apenas restaurou sua dignidade. Ela mostrou ao mundo que justiça, perseverança e estratégia podem transformar qualquer humilhação em triunfo retumbante. Poucas semanas após o incidente, Arielle Johnson deixou de ser apenas uma vítima que se tornará poderosa. Ela se tornará uma voz influente em todo o país. A mídia a acompanhava, as redes sociais amplificavam suas mensagens e as instituições financeiras começavam a repensar suas políticas internas. Arielle organizou uma cimeira sobre justiça e diversidade no setor financeiro, convidando CEOs, diretores de associações, jornalistas e vítimas de discriminação. Entre eles estavam Derek Wallace, Mônica Reis e outras testemunhas da injustiça bancária. "Não podemos permitir que incidentes simples se repitam", Arielle declarou na abertura. "Toda organização deve entender que dignidade e respeito não são opcionais. Esta cúpula não é apenas uma conferência, é um movimento para mudar a cultura das nossas instituições." Foram realizados workshops para compartilhar práticas justas, conscientizar funcionários e treinar líderes sobre preconceito implícito. Arielle supervisionou cada detalhe, garantindo que as vozes das vítimas fossem ouvidas e que soluções concretas surgissem. Nos dias seguintes, a mídia divulgou depoimentos pungentes de clientes e funcionários, inspirados pela coragem de Arielle. O Banco da Libra Esterlina, ainda sob pressão, finalmente lançou um programa abrangente de reformas, incluindo treinamento obrigatório para todos os funcionários, auditoria regular e um canal de denúncia direta para qualquer discriminação. Mas Arielle não parou por aí. Ela usou seus contatos no setor financeiro para influenciar outros bancos e empresas, mostrando que uma cultura inclusiva não era apenas ética, mas também lucrativa. Cada ação que ela tomava fortalecia sua reputação e enviava uma mensagem clara: subestimar uma mulher negra ambiciosa pode custar muito caro. Marcos, observando a cena, sussurra: "O que você fez por si mesmo, você transformou em algo muito maior. Você se tornou um modelo para todos." Arielle sorriu, mas seu olhar permaneceu determinado. Para ela não se tratava apenas de vingança ou reconhecimento pessoal. Tratava-se de para mudar percepções, abrir portas e estabelecer um padrão de justiça. À luz do entardecer, enquanto os participantes saíam do cume inspirados e motivados, Arielle estava na varanda do cume, contemplando a cidade cintilante lá embaixo. Cada ação, cada decisão, cada palavra dita desde o incidente no banco havia transformado sua vida e influenciado a vida de milhares de outras pessoas. A tempestade se tornou um vento de mudança, e Arielle Johnson sabia que sua luta por justiça estava apenas começando. Meses após o incidente, o Bank of Sterling ainda se recuperava das consequências de suas ações. As medidas impostas pela Arielle haviam sido implementadas, mas o impacto foi muito além dos procedimentos internos. Os clientes, inspirados pela coragem e perseverança da Arielle,
começaram a exigir maior transparência e responsabilização de todas as instituições financeiras que utilizavam. O Sr. Parker, agora completamente afastado do banco, enfrentou processos internos e viu sua reputação arruinada. Todas as tentativas de recuperar uma posição no setor foram rejeitadas. Seu antigo orgulho se transformou em amargo arrependimento. Enquanto isso, Arielle estava usando sua posição como CEO para formar alianças com outras empresas e associações para promover a inclusão e a diversidade. Seu nome passou a ser associado à justiça, à resiliência e à estratégia inteligente. Jovens profissionais e empresárias negras a consideravam um modelo inspirador. Certa noite, enquanto participava de um jantar beneficente para promover educação financeira para jovens carentes, Marcus lhe disse: Arielle, olhe ao seu redor. O que você desencadeou está além de tudo o que poderíamos ter imaginado. Você transformou a humilhação pessoal em um movimento real. Arielle assentiu, olhando ao redor da sala. Ela sabia que suas ações também teriam repercussões inesperadas. Alguns líderes que antes a ignoravam agora buscavam sua orientação e aprovação para seus projetos. Aqueles que a subestimavam aprenderam a temer e respeitar sua influência. Este não é o fim, Marcus, ela respondeu calmamente. Este é o início de uma nova era. Aqueles que pensam que alguém como eu pode ser humilhado sem consequências estão redondamente enganados. A mídia, sempre ávida por acompanhar suas ações, passou a noticiar cada iniciativa de Arielle. As conferências, parcerias e programas de treinamento que ela estabeleceu tiveram efeitos tangíveis em toda a cidade e além. Até mesmo seus inimigos no banco, que tentaram menosprezá-la, foram forçados a reconhecer sua autoridade e visão. Arielle Johnson não era mais apenas uma CEO influente. Ela havia se tornado uma símbolo de justiça e transformação, um nome que ninguém poderia ignorar. E enquanto a noite caía sobre a cidade reluzente, Arielle sabia que o poder que havia construído não era apenas para si mesma, mas para todos aqueles que, como ela, haviam sido subestimados, humilhados e ignorados. A tempestade que ela havia desencadeado continuou a se espalhar, e ninguém poderia detê-la. Poucos meses após o incidente do Bank of Sterling, Arielle Johnson tornou-se um nome conhecido no mundo financeiro e além. Sua luta por dignidade e justiça transcendeu sua própria humilhação e tocou milhares de pessoas. Ela transformou uma injustiça pessoal em um exemplo de coragem, estratégia e resiliência. O Banco de Sterling, agora sob constante escrutínio, havia implementado oficialmente todas as reformas exigidas por Arielle, uma auditoria abrangente, programas de treinamento obrigatórios e medidas disciplinares contra qualquer funcionário discriminatório. O Sr. Parker, cuja carreira havia sido arruinada, havia desaparecido do radar, enquanto seus colegas aprenderam a respeitar todos os clientes sem distinção. Mas Arielle não estava satisfeita apenas com a justiça institucional. Ela organizou uma cerimônia pública no saguão do banco, convidando a imprensa, clientes e vítimas de discriminação para testemunhar a transformação. A sala estava repleta de emoção e respeito. Hoje começou Arielle com uma voz firme e inspiradora, celebramos a justiça e a dignidade. Mostramos que nenhuma humilhação ou discriminação pode ficar impune quando agimos com coragem e determinação. O que vivi poderia ter me destruído, mas me fortaleceu e deu voz a todos aqueles que foram privados dela. Os aplausos foram ensurdecedores. Até mesmo alguns executivos do banco, que inicialmente ignoraram ou minimizaram a situação, se levantaram para reconhecer a força e a visão de Arielle. A mídia capturou o momento. A mulher que havia sido humilhada agora estava, aclamado e respeitado, seu nome associado à justiça, perseverança e mudança social. Ao sair do salão, Marcus lhe disse: Você mudou a vida de tantas pessoas, e mostrou ao mundo que nenhuma injustiça pode ficar impune diante da determinação. Arielle sorriu, um sorriso silencioso, mas poderoso, um reflexo de sua recém-descoberta confiança e vitória total. Não foi só a minha vitória, ela respondeu. Esta é uma vitória para todos aqueles que foram subestimados, ignorados ou humilhados. E enquanto continuarmos a lutar pela dignidade e pela justiça, esta vitória nunca terá fim. O sol se punha sobre a cidade, iluminando o horizonte como um símbolo de renovação. Arielle Johnson, calma e imponente, sabia que seu nome entraria para a história como o de uma mulher que transformou a humilhação em triunfo e inspiração universal. E assim concluiu o capítulo final de sua aprovação, mas o início de um movimento que continuaria a inspirar, elevar e mudar o mundo ao seu redor.